Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto Taihei e também pesquisador sênior do CIGI. Obrigado por voltar ao programa. É um prazer. Vamos ter uma discussão interessante hoje. Muita coisa tem acontecido. O tema que quero discutir com você hoje é a possibilidade de um recomeço nas relações entre a Europa e a China. Acho que tanto os europeus quanto os chineses reconhecem que, se quiserem um sistema internacional mais equilibrado, no qual as regras sejam restabelecidas, todos precisam diversificar seus vínculos e evitar uma dependência excessiva de qualquer centro de poder. Acredito que os europeus agora perceberam o problema de serem demasiado dependentes dos Estados Unidos. E, mais uma vez, sempre defendi que, se os europeus quiserem ter uma boa relação com os americanos, precisam também de outros parceiros. Caso contrário, ficam em uma posição em que os americanos podem fazer o que quiserem, e a Europa não pode fazer nada. Então acho que isso é uma fonte de uma relação estável. Mas dito isso, antes de nos aprofundarmos no assunto, precisamos abordar os comentários feitos por Marco Rubio na Conferência de Segurança de Munique. Essa tem sido, na minha opinião, a mais insana de todas as conferências de segurança. O belicismo, a falta de estratégia, é simplesmente muito estranho. Ontem eu vi Zelensky zombando da barriga de Viktor Orbán. Tem sido realmente absurdo, mas o que mais se destacou agora, o que é bastante fascinante, foi o discurso de Marco Rubio, que indica a direção que os Estados Unidos querem seguir e como veem o papel da Europa nisso. E no início do ano, bem, na verdade, no ano passado, ele deu uma entrevista a Megyn Kelly. He had an interview last year, an interview with Megyn Kelly. This is the beginning of the second Trump administration. Este é o início do segundo governo Trump, e ele reconheceu que a unipolaridade havia chegado ao fim. Sempre foi uma construção temporária. Minha interpretação era de que os Estados Unidos teriam de se ajustar à multipolaridade. Em outras palavras, que isso poderia implicar um grande acordo com as outras grandes potências. Por exemplo, encerrar a expansão da OTAN e seus esforços pós-Guerra Fria para enfraquecer a Rússia ao longo dos últimos 30 e tantos anos. Buscar um grande acordo com a China para aprender a conviver como iguais soberanos. E adotar uma posição mais razoável em relação à Índia e às instituições internacionais. Acho que essa suposição agora está praticamente morta. Em vez disso, vemos que o objetivo atual é reviver o império. Nesse discurso, Marco Rubio mencionou que, antes da Segunda Guerra Mundial, tivemos 5 séculos de gloriosos impérios ocidentais se expandindo pelo mundo. A Segunda Guerra destruiu a Europa, depois vieram as revoluções comunistas, e ele também culpou os levantes anticoloniais pelo declínio do Ocidente. Mais ou menos, para resumir o longo discurso, trata-se de um apelo pela restauração da dominação, não pela multipolaridade ou equilíbrio de poder, mas pela dominação do Ocidente. E claro, ele estende a mão aos europeus para que se unam à liderança americana nisso. Caso contrário, eles farão por conta própria. Que interessante. É algo realmente impressionante. Quero dizer, como você interpreta esses comentários de Marco Rubio? Bem, acho que eu os interpreto da mesma forma que você, Glenn. Isso é exatamente uma declaração de intenção dos Estados Unidos. Lembro-me de ter assistido a mesma entrevista que ele deu a Megyn Kelly e pensei, o que isso realmente significa? Porque não soa certo. Uma pessoa que faltou nos seus comentários é um cavalheiro chamado Elbridge Colby. Ele é o arquiteto dessa ideia de um novo século americano, que se baseia em reafirmar o colonialismo, mas de uma forma diferente, essencialmente dividindo o mundo. Para os Estados Unidos, a Europa não é mais útil, está quebrada. O Oriente Médio tem alguma utilidade em relação ao preço do petróleo, que eles querem garantir que atenda aos interesses americanos. Mas a China é o principal alvo aqui. E você vê esse tipo de total desprezo pela Europa e, sabe, pelo Sul global. Quer dizer, você está ressuscitando o colonialismo. Tenho certeza de que 85% do mundo,
os líderes que estão assistindo a isso pensaram algo como: você só pode estar brincando. Quer voltar às atrocidades cometidas sob o colonialismo? Acha que isso é uma boa ideia? Está lamentando o fato de que ele acabou. E ele está prestando total homenagem ou apoio a esses grupos de direita. Esses, sabe, não sei se as pessoas estão familiarizadas. Mas existe essa ideia de sangue solo sendo promovida nos Estados Unidos, de que todos os problemas do país são culpa dos imigrantes. Sabe, essas pessoas trabalhadoras que estão em busca de uma oportunidade, mesmo sem receber cidadania, que fazem os trabalhos que os americanos não querem fazer, nas fazendas, nas fábricas e por aí vai. Então veja, essa é uma situação em que não sabemos o que vai acontecer a seguir. Quero dizer, obviamente, ele está tentando agradar a grupos de direita em toda a Europa para assumir o controle. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é interessante. Aqui temos alguém de origem hispânica que nos Estados Unidos seria visto por esses grupos, digamos, neofascistas do tipo branco é o certo, como alguém que eles não aceitariam. Mas ele parece apoiá-los de forma entusiasmada. E isso é o curioso. A Europa está basicamente sendo jogada no lixo. E todo o sul global também está sendo adicionado a essa fogueira pelo governo dos Estados Unidos. Eles estão abandonando tudo isso. Nós vimos o que aconteceu na América do Sul. Não há dúvida de que os Estados Unidos dizem, certo, vamos impor nossa vontade onde não conseguirmos que vocês aceitem. Então, voltando àquela entrevista com Megyn Kelly, fica claro que o que ele quis dizer é que os Estados Unidos não assumiriam nenhuma responsabilidade pelo mundo, que os tempos em que os Estados Unidos tentavam ser o policial, tentavam manter uma ordem mundial para evitar uma terceira guerra mundial, esses tempos acabaram. Os Estados Unidos passariam a agir apenas em benefício próprio, e a ordem global teria se desfeito. Seria a lei da selva. E isso apenas reforça essa ideia. Lembre-se, este não é o primeiro discurso incendiário. No ano passado, foi J.D. Vance quem veio e simplesmente zombou e criticou abertamente os vizinhos europeus. E o que eles fizeram no ano seguinte? A Europa tem estado meio grávida, o que obviamente é impossível. Ou você está ou não está. Mas a Europa quer estar, e isso ficou mais claro do que nunca no discurso de Scholz. Ele falou sobre uma ruptura, falou sobre as realidades. Basicamente, ele reconheceu o que Mark Hardy havia dito no início deste ano, mencionando o fato de que este é um continente completamente dependente dos Estados Unidos e cuja maior esperança é ter apenas 50% de seu PIB dependente dos Estados Unidos. Tudo bem, a Europa não está tão mal assim. Mas o que ele estava dizendo era, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de nós. Mas onde estava o apelo a um mundo melhor? A ONU, as estruturas globais que falam sobre isso. Era só dizer, ei, nos arraste junto. E essa foi a minha interpretação. Obviamente as pessoas podem ver de maneiras diferentes. Mas esta é uma situação extremamente complexa. Infelizmente a Europa se vê como o centro, mas não é. Ela é, como eu disse, descartável para os Estados Unidos. Em termos do sul global e da Europa, eles são apenas peão em um jogo que vai continuar sendo jogado em torno do que consideram por rivalidade. O que Elbridge Colby ser a principal ameaça aos Estados Unidos e à sua hegemonia, a China. Bem, é por isso que o apelo aos europeus me parece tão estranho, porque os europeus, na verdade, estão relutantes em aceitar que, depois de 80 anos, agora estão do lado de fora. Não há hegemonia coletiva, nem parceiro júnior. Como aprendemos, os europeus não têm mais aquele assento à mesa. Como você disse, agora são peões no tabuleiro, movidos por outros. E acho que é difícil para eles aceitarem isso, exatamente por essa razão. Porque achavam que eram eles que moviam as peças, e não que eram as peças. Mas também, o que está sendo oferecido aqui é simplesmente o papel de capanga do Império dos Estados, tentando subordinar o mundo e, nesse processo, provavelmente mergulhando em uma terceira guerra mundial. Tudo em benefício de ser, essencialmente, um ativo americano.
and essentially an American asset. It is quite strange. It just seems like É algo bastante estranho. Parece simplesmente que a alternativa seria melhor. Ou seja, se aceitassem que existem muitos centros de poder, os europeus poderiam acabar com essa divisão da Europa, estabelecendo o que não foi feito há 35 anos. Um acordo pós-Guerra Fria mutuamente aceitável, que também desse um lugar aos russos, permitindo que a Europa prosperasse em vez de ser uma zona de guerra dividida. E também, como você disse, a China é realmente a peça mais importante desse quebra-cabeça. Quero dizer, isso permite que os europeus tenham um parceiro alternativo, evitando desenvolver essa dependência excessiva dos Estados Unidos. E sabe, eu costumo citar um capítulo de Adam Smith, a ideia em que ele argumenta que a descoberta das Índias Ocidentais e da América foram as duas maiores descobertas da história humana, porque conectaram o mundo. E então ele continua dizendo, que por causa da assimetria de poder, isso levou à devastação por onde quer que os europeus fossem, porque o poder estava muito inclinado a favor deles. Então, o que poderia ter sido laços econômicos pacíficos, promovendo, a paz entre os povos, acabou se tornando um sistema extrativo e explorador. Então o argumento dele era basicamente que no futuro, quando o poder se equilibrasse um pouco mais, seja o resto do mundo ficando um pouco mais forte ou os europeus um pouco mais fracos, os laços econômicos e essa conectividade poderiam ter menos um caráter imperial e dominante, em vez de serem isso. De novo, achei que talvez estivéssemos caminhando nessa direção. E eu achei que isso também era um bom acordo para os europeus. Também não acho que o império seja bom para a alma humana. Ele mata algo no próprio hospedeiro. Então fico me perguntando, isso parece uma oportunidade para todos. E agora os Estados Unidos, que pareciam prestes a fazer um grande acordo de poder e aceitar essa nova ordem mundial, em vez disso declararam guerra a ela. Quero dizer, você mencionou a direita na Europa. Muitos deles parecem aceitar que o interesse da Europa não estava simplesmente em, seguir cegamente os Estados Unidos. Mas é claro, eles podem ser sequestrados por essas ideias malucas. Você vê os europeus marchando junto com isso? Glenn, acho que existe um certo grau de captura das elites, e eu odeio, trazer esse assunto aqui no programa. Mas os arquivos de Epstein, o fato de que há 11 nações, muitas delas europeias, onde as elites estavam envolvidas não apenas nas coisas sexuais horríveis, mas também trocando segredos. A política, diversão, jogos e conspiração, tudo misturado. Já que você é norueguês e eu sou parcialmente norueguês, acho que temos que dizer que nenhum de nós está nos arquivos de Epstein. É impressionante o que se vê aqui e o quão pernicioso isso é. Isso alcança todos os países, especialmente no mundo desenvolvido. Há ligações com serviços de inteligência, etc, etc. E é isso que eu chamo de captura das elites. And this is what I call elite capture. The fact is that, you have somebody like Noam Chomsky, who O fato é que, veja, você tem alguém como Noam Chomsky, a quem eu sempre admirei, a maneira como ele fala, os temas sobre os quais ele falou. Achei tudo isso incrível. Descobri que ele estava dando conselhos de relações públicas a um pedófilo conhecido e depois buscando uma reunião com Steve Bannon. Bem, quero dizer, Steve Bannon é um ideólogo. Você não vai ter uma conversa com ele. Ele quer o seu dinheiro ou seu apoio, ou vai acabar te dominando. Esse não é o tipo de cara com quem você se senta para raciocinar. Então, quando você tem isso, físicos de ponta, todos eles, todos envolvidos, bem, parte disso era que Epstein era como uma aranha, sentada no centro de uma teia, reunindo informações, pessoas, contatos e coisas do tipo. E ele não se importava com a forma como os conseguia ou como os atraía. Mas isso deixou claro que os interesses do povo são secundários em relação aos apetites de indivíduos poderosos e de interesses especiais.
E é aqui que temo que a Europa tenha sido comprometida. Em vez de considerar as políticas econômicas que resultaram em uma taxa de crescimento de 1% em 2024 e uma estimativa de 1,4% em 2025, em comparação com os Estados Unidos, que tiveram mais que o dobro disso, e a China, que teve de 4 a 5 vezes mais, dependendo do ano analisado, não há disposição para olhar para dentro e dizer, veja, como região, como a UE e depois como a zona do euro, precisamos fazer mudanças. Precisamos começar a cuidar do nosso próprio povo. Os Estados Unidos não são confiáveis. Hoje, veja bem, alguns europeus estão dizendo, bem, o Trump só vai estar aqui por mais 3 anos. Ai, meu Deus. Quero dizer, olhe para o último ano e me diga se você acha que consegue aguentar mais 3 anos disso. A incerteza, as mentiras diárias em massa, a difamação dos inimigos, o gelo dentro dos Estados Unidos. Quero dizer, não é só o mundo que está em jogo aqui. Dentro dos Estados Unidos, há basicamente uma rebelião aberta. Pessoas enfrentando um esquadrão federal de capangas, que anda pelas ruas, mascarado, agarrando pessoas em violação de seus direitos constitucionais. Porque nos Estados Unidos você é protegido pela Constituição. Ponto final. Certo? Essa ideia de que de alguma forma essas salvaguardas podem ser ignoradas porque você faz parte de uma unidade do tipo Gestapo, isso não se sustenta legalmente. E você está vendo os tribunais reagirem a isso. Então veja, o caos que existe em casa agora também está no exterior. E uma das coisas que gosto de enfatizar é que dentro do Partido Republicano há 2 componentes principais. Curiosamente, Rubio representa esse tipo de retorno ao nativismo. Essa ideia de sangue solo, de que de alguma forma os Estados Unidos, uma terra de imigrantes, era um bastião branco do cristianismo e precisam voltar a isso. Em seu discurso, você deve se lembrar de que ele mencionou 4 ou 5 vezes as raízes cristãs da Europa e da América, como se houvesse chamado evangélico para se unir com base nisso. E para essas pessoas, todos os problemas do mundo são culpa dos muçulmanos, dos estrangeiros nos Estados Unidos que teriam tomado empregos e oportunidades, apesar do fato de que a maioria dos americanos não está disposta a aceitar esses empregos. Depois, há outro grupo, igualmente pernicioso. São os Tech Bros, os titãs da tecnologia. Pessoas como o cavalheiro que comanda a Pegasus, o grupo que trabalha muito de perto com o governo dos Estados Unidos prestando serviços de inteligência, que apoiaram J.D. Vance. Um líder desse grupo específico disse algo como eu vou te apoiar para Donald Trump. Se você escolher o meu cara, que era o J.D. Vance, não se preocupe, ele será leal. E esse grupo quer ver a destruição da sociedade, porque acredita que ela não funciona mais. Eles acreditam abertamente que a democracia não tem utilidade. O que eles querem fazer é privatizar o governo. Em essência, esses titãs da tecnologia assumiriam o controle dos Estados Unidos e, eventualmente, do mundo, governando porque acham que são mais inteligentes do que todo mundo. Então, neste momento, a desestabilização dos Estados Unidos tem 2 defensores no lado republicano, mas com objetivos muito diferentes. But they have very, very different aims. The Blood and Soil Group they're backed O grupo Sangue e Solo, sabe, é apoiado pelo complexo militar industrial. Eles são apoiados até certo ponto por grupos de supremacia branca de direita. Os evangélicos cristãos acreditam que o sionismo e Israel são o único caminho para eles, pelo menos em termos de fé, que o arrebatamento só acontecerá quando certas terras estiverem sob o controle de Israel. Curiosamente, isso supostamente levaria a uma guerra e depois ao fim da humanidade. Não sei. Sempre fico intrigado com o fato de isso ser considerado algo útil ou algo a que todos deveríamos aspirar. Mas eles fazem isso. E então, do lado democrata, você tem o que eu chamo de interesses corporativos.
Eles querem acesso a mercados no exterior, mas a ideia deles é que são os rentistas. Agora, o que eles querem inclui empresas farmacêuticas, entre outras. Eles dizem, olha, precisamos dominar esses mercados, garantir que comprem nossos produtos. Mas isso se baseia em nós controlarmos a propriedade intelectual, e eles basicamente a compram de nós. Então há ideias muito diferentes em disputa. A única coisa que se perde aqui são os interesses do povo americano. Digo isso em relação às relações entre os Estados Unidos e a Europa, porque isso deve dar uma ideia de que os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com a Europa, pelo menos do lado administrativo. Se você conversar com as pessoas na rua, elas têm bons sentimentos em relação aos europeus. Elas não sentem nenhuma animosidade em relação a eles. Dizem, não, eles são como nós, são boas pessoas. Mas as elites foram capturadas, há interesses especiais envolvidos, e eles vão lutar com muita força pelo que consideram os despojos de um sistema que lhes permite dominar de acordo com suas próprias ideias. Não sei se eles chegam a algum tipo de acordo entre si, mas, se conseguirem controlar a população, acho que na próxima eleição você vai ver uma reação forte a isso. Você já começa a ver isso em alguns estados profundamente republicanos, como o Texas. Red states in Texas, they just returned a Democrat. Eles acabaram de eleger um candidato democrata, alguém do lado azul, em uma área que tem sido dominada por republicanos por inúmeros anos, muito conservadora. Então há um perigo real para eles. Por outro lado, como já discutimos antes, isso traz à tona outro fantasma. Será que Donald Trump tentará novamente anular a eleição? Essencialmente, dizendo que não deveria haver eleição, o que ele já afirmou algumas vezes, embora isso não tenha ganhado força. Ou, como Christine Noem disse que a tropa de choque estará presente em todas as sessões eleitorais, garantindo que pessoas ilegais e imigrantes ilegais não votem. Bem, você sabe, se você olhar para o Brookings Institution, eles fizeram um estudo enorme sobre isso. Nos últimos 22 anos, houve 47 casos comprovados de imigrantes ilegais tentando votar em eleições. A maioria deles eram pessoas com green card que cometeram erros. Mas o meu ponto é que isso é uma invenção criada, como eu disse, para sustentar os Estados Unidos por si normal assim, nação tubarânica, e para expulsor, que não se encaixam nesse tipo de parâmetro. O que muitas vezes me surpreende, porém, e novamente no contexto mais amplo da multipolaridade, é que sempre que tento explicar por que isso deve ser aceito e reconhecido, na Europa isso quase é tratado como traição. Porque isso significa reconhecer, sabe, em um cenário multipolar, os interesses de outras grandes potências, seja China, Rússia, Índia. Mas as pessoas frequentemente não entendem que a multipolaridade não é uma política. É uma distribuição real de poder internacional. Os anos 90 já não estão mais aqui. Eles se foram. O poder econômico, a tecnologia, tudo isso, incluindo o poder militar, não está mais concentrado no Ocidente. Então, se você quiser traduzir isso em política, pode fazer uma de duas coisas. Primeiro, você pode rejeitar a realidade como ela é. O que é exatamente o que você faz quando se entrega a esse pensamento ilusório, fingindo que ainda estamos nos anos 90. Essa é a ideia de restaurar a unipolaridade, que é o que Marco Rubio está propondo. Vamos restaurar nossos impérios. Ou, em segundo lugar, você pode aceitar a real buição de poder. É geralmente nesse ponto que as instituições e políticas produzem estabilidade e paz. E, de fato, como eu disse antes, acredito que os europeus encontrarão mais prosperidade e segurança ao reconhecer o mundo como ele é, em vez de como alguns de seus líderes, que cresceram no momento unipolar, gostariam que fosse. Mas dentro desse contexto, como você vê agora a possibilidade de a Europa cooperar mais com a China?
Porque parece que, por um tempo, os europeus seguiram a ideia dos Estados Unidos de se afastar da China para garantir que ela não se tornasse poderosa demais. Mas tudo que isso fez foi permitir que a China continuasse avançando, enquanto os europeus se tornaram excessivamente dependentes dos Estados Unidos. Quais você acha que são as possibilidades agora? Além disso, se você observar o que está acontecendo no Japão, parece que queremos que nossos aliados, mais ou menos, entrem em guerra com a China. Sabe, haveria impulso para isso também. Não que isso fosse de forma alguma uma boa ideia, mas parece que muitas coisas estão indo na direção errada neste momento. Bem, sabe, se eu tivesse que apontar um tema comum em tudo isso, eu o chamaria de nostalgia. A ideia de que você pode nadar no mesmo rio 2 vezes. Não pode. Ele segue fluindo. Os anos 90 se foram, como você mencionou, mas ainda há vozes por aí dizendo, vamos voltar ao passado. Isso não funciona. Em relação à Europa e à China, haverá uma continuidade na relação, simplesmente porque os Estados Unidos não são confiáveis. Eles precisam de comércio e crescimento. Precisam se reajustar, especialmente em sua estrutura energética, que agora está em uma situação em que literalmente pagam 3 vezes mais por energia do que vocês nos Estados Unidos, enquanto a China paga cerca de 1/3 a menos, ou até já ouvi dizer que chega a 25%. The United States, or I've heard as low as 25%. Energy is absolutely essential. A energia é absolutamente essencial para a nossa sociedade moderna. É um dos principais insumos para qualquer tipo de produção. Você precisa dela para a logística, precisa dela para a era digital. E nos Estados Unidos, é possível ver que eles estão enfrentando dificuldades para equilibrar esse enorme aumento na demanda de energia para todos esses data centers. Mas esses data centers, como já discutimos antes, levantam uma questão real. Se há ou não uma bolha envolvida. Há data centers dizendo que haverá grandes pedidos vindos dos grupos de IA, que estão comprando muitos chips, e todos estão investindo uns nos outros. O único elemento que falta é uma fonte de receita que justifique a quantidade impressionante de investimentos de que falamos anteriormente. E a Nvidia, avaliada em 5 trilhões de dólares, caiu um pouco, mas o fato é, como uma única empresa que produz chips pode valer mais do que o PIB total da Alemanha, isso não parece certo. Então, em relação à Europa e à China daqui para frente, a palavra é transacional. Eles ainda acreditam que a China é, de alguma forma, uma ameaça. Eles compraram essa ideia de que a China é um ator maligno. A, porque não ficou do lado da Europa na guerra da Ucrânia. E B, porque não é como nós. Eles não são capitalistas liberais democráticos. E pior ainda, foram bem-sucedidos. Isso, em essência, é o fim da história. Eu sei que Fukuyama não mantém mais as mesmas ideias que apresentou em seu livro original. Infelizmente, grande parte do mundo e muitas das elites ainda mantêm. Eles pensam, sim, existe apenas uma maneira de governar o mundo e nós a criamos, e qualquer resistência a isso é pura maldade. Você está rejeitando isso. E isso se baseava na ideia de que todo o resto é um fracasso. O fato de a China ter sido bem-sucedida é algo realmente difícil para eles aceitarem. Então, como resultado, eles estão redobrando a aposta. Acusam a China de tudo, desde matar seu próprio povo em Xinjiang até reprimir todos. Mas tudo que você precisa fazer é vir à China e ver a situação real por si mesmo. E você entende que tudo isso é apenas exagero, movido pelo medo de que o que fizemos e as coisas terríveis que fizemos para alcançar essa ideia de um mundo unipolar e de uma ideologia unipolar fosse verdade. Todas as pessoas que morreram nas incontáveis operações de mudança de regime, as pessoas que assassinamos, as guerras que iniciamos, na verdade, não foram justificadas. Não estávamos em uma cruzada sagrada para tornar o mundo melhor, estávamos simplesmente e de forma descarada buscando nossa própria vantagem. E para muitas pessoas em Washington, isso é muito difícil de aceitar.
Na Europa isso varia, mas nos níveis mais altos, como você apontou, essas pessoas ainda acreditam nesse tipo de superioridade de um sistema que essencialmente já deixou de existir. Quer dizer, multipolaridade não é apenas um rótulo que você coloca em algo. Ou ela existe ou não existe, e podemos ver claramente que existe, e os Estados Unidos estão reagindo a isso. Por que mais eles teriam as tarifas mais altas sobre quais países, todos os membros do BRICS? Quero dizer por quê? Porque isso representa uma ameaça real à economia dos Zettelstein. Agora, quero deixar claro que o que o Rubio está fazendo não é sobre ressuscitar a unipolaridade que conhecíamos após a queda do muro. Naquela época, pelo menos havia a pretensão de que usaríamos instituições e leis internacionais para promover nossa ideologia. Ele está simplesmente dizendo, nada disso. Não vamos fingir fazer o bem, não vamos ajudar as pessoas. Estamos saindo de toda organização que não sirva aos nossos interesses. Se tivermos que deixar 60 agências da ONU, de clima e comércio, se tivermos que negar que a mudança climática existe, faremos isso, porque nosso único objetivo é promover nossos próprios interesses. Tornar a América grande novamente às custas de todos os outros. Não temos responsabilidade pelo que acontecer depois. Então é uma espécie de agressão descarada. Há quem argumente que nada mudou, exceto que eles admitiram isso. Mas isso faz uma enorme diferença. E para a Europa isso se tornou uma crise existencial. Essa ideologia na qual eles acreditaram, com a qual concordaram nas guerras do Iraque, do Afeganistão, em todos esses lugares. E agora eles descobrem que tudo não passava de uma mentira e que serão vistos pelo resto do mundo através da lente da grande potência, seu aliado, sua alma gêmea. E isso é muito difícil. Então a China se torna a alternativa. Mas sabe, eu ouço muitas pessoas dizerem, China versus os Estados Unidos. Eu não acho que seja um interruptor ligado ou desligado. Os Estados representam bem os Estados, não se importam com vizinhos, amigos, aliados, seja quem for. Mas a China é um pouco diferente. Eles estão promovendo esse tipo de ordem global, as iniciativas de segurança, desenvolvimento, civilização e governança globais. Esses 4 pilares do que eles veem como a base para um mundo multipolar e ordenado, com o qual nós não necessariamente concordamos. Multipolar world that we don't have to agree on ideology. Não precisamos concordar em ideologia, não precisamos concordar sobre como os países são governados, mas todo país precisa ser respeitado como uma nação soberana. Cada país deve ter seu próprio caminho de desenvolvimento, escolhido por ele mesmo e não imposto por outros. E ele precisa ser seguro, e a segurança de um país não pode depender da insegurança de outros. E por fim, é necessário haver alguma estrutura. Idealmente seria a ONU, mas é possível ver uma fragmentação ali, então dizem que precisa haver uma forma de dialogar para resolver nossas diferenças. Usar consenso e cooperação para encontrar respostas para as fricções que inevitavelmente surgirão. Então daqui para frente, sim, haverá cooperação, mas não haverá confiança por um bom tempo. A Europa ainda acredita que precisa reduzir riscos em relação à China, seja lá o que isso signifique. Mas dá para ver. Eles disseram, certo, não vamos permitir a entrada de veículos elétricos e vamos começar a taxar painéis solares e todas essas coisas. Bem, isso não é realmente do interesse da Europa. Se for preciso mudar a estrutura energética e se quiser encontrar a forma mais barata e a forma mais barata é comprar painéis solares baratos da China, então compre-os. As coisas vão mudar em 20 anos. Haverá outra coisa, provavelmente. Talvez fusão. Mas enquanto isso, é preciso lidar com os problemas que existem agora. E é isso que é tão difícil de entender. Por que a Europa não está enfrentando as questões do seu próprio povo? Por que está presa a esses pontos ideológicos? Na prática, isso significa que ela precisa encarar o fato de que está ficando para trás em relação ao resto do mundo em termos de crescimento. Você ouviu algo sobre isso no Fórum de Segurança?
Quero dizer, a base da segurança são governos estáveis, pessoas que acreditam no sistema. E isso não acontece quando se tem um crescimento de 1% e as pessoas sentem que estão sendo deixadas para trás. Isso vale tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Na verdade, vale para todo o mundo desenvolvido. Você mencionou o Japão. Interessante. Quero dizer, ela tem uma atuação desse lado das coisas e vai fazer tudo o tempo todo de uma vez só. Se você olhar para o plano econômico dela, ele pega emprestado de Abe, de Reagan, de Trump. Mas muitos dos objetivos, como expandir a economia, simplesmente não funcionam. Você vai aumentar os salários? Sim, isso leva à inflação, mas não leva a um poder de compra real. Enquanto isso, seus insumos, se você sabe desvalorizar o iene japonês, ótimo. Ok, então suas exportações vão bem, exceto que o Japão depende de materiais e também de bens intermediários de outros lugares. E esses agora estão mais caros, tornando suas exportações finais mais caras, menos competitivas. Então, não está claro. Quero dizer, acho que para ela, e também para a Europa, existe uma terceira via. E essa via não é bilateral. Não acredito que, dadas as declarações dela sobre sabe intervir no Japão em caso de ataque, do ponto de vista dela, eles se uniriam aos Estados Unidos na defesa de Taiwan. Esses comentários não foram úteis. Foram observações jogadas ao vento, que talvez tenham reforçado seu apoio entre os conservadores no Japão, mas a colocaram em confronto direto com Pequim. Então acho que esse navio já partiu. Ela não vai se desculpar diretamente porque se vê como uma espécie de Margaret Thatcher. Portanto, a única forma que vejo disso funcionar é por meio de alguma outra entidade com a qual possam cooperar. E eu não acho que isso será o TCTPP. É mais provável que seja algo para lidar com as questões do Japão, que são energia, alimentos e mercados. Mercados tanto para produzir quanto para vender. A questão dos mercados está realmente ligada à China. As duas primeiras, alimentos e energia, dizem respeito à Rússia. Então, já existe um grupo trilateral entre Coreia do Sul, Japão e China. Se você adicionar a Rússia a esse grupo e usá-lo como um grupo comercial, essa pode ser uma possível abordagem, ou poderia ser usado algum outro grupo comercial para tentar construir algum tipo de entendimento econômico sem comprometer as questões políticas. Não devo dizer comprometer, sem tocar nesses tipos de questões políticas delicadas que existem no país. E acho que o mesmo vale para a Europa. Duvido que haja muito a ser feito, mas se a Europa se juntasse ao BRICS, isso enviaria uma mensagem muito forte, se fosse permitido. A adesão da UE seria uma solução monumental e fora dos padrões, enviando um sinal contundente a Washington e, ao mesmo tempo, abrindo uma nova forma de lidar com a Rússia e a China, que vá além desse tipo de relação bilateral, que sempre acaba se tornando política. Portanto, acredito que o caminho a seguir para quase todas as preocupações fora dos Estados Unidos é adotar outras abordagens, ironicamente multilaterais, que eliminem esse tipo de questão política. Acho que é um bom ponto. Sabe, não se nada duas vezes no mesmo rio. Acho que a razão pela qual todos os europeus estão tão comprometidos em continuar vivendo nos anos 90 é porque, como você disse, a ideia de Fukuyama, a forma como foi vendida como a nova verdade universal no Ocidente, era de que o poder e a hegemonia do Ocidente nos anos 90 deveriam ser benignos. Supunha-se que serviriam para construir a paz, elevar o mundo acima da política de poder tradicional. A hegemonia deveria ser usada para construir um mundo de instituições internacionais, de leis, regras e democracia. E eu sempre fui crítico em relação a isso, simplesmente porque quando você vincula valores e essa ordem pacífica a uma única entidade de poder, a dominação duradoura do Ocidente que não pode perdurar, você cria essa forma de radicalismo, de superioridade, que se apresenta como defensora desses valores benignos e maravilhosos da democracia, da liberdade, das instituições e da lei.
Para que esses valores sobrevivam, o Ocidente precisa dominar, mesmo que não consiga. Assim, quando surgem rivais, como a China, não pode haver acomodação, não pode haver compromisso. Os rivais precisam ser colocados de joelhos, não apenas porque ameaçam nosso poder, mas porque ameaçam toda a utopia que afirmamos estar construindo. Isso acaba gerando exatamente o oposto do que deveria. Mas, sabe, deixando isso de lado, talvez eu esteja errado. Pelo menos nos anos 90, as intenções pareciam estar lá, pelo menos da forma como tudo foi apresentado como algo benigno. Essa era a ideologia dessa paz liberal. Mas como você disse, nem é isso que os americanos estão vendendo agora. Agora, eles dizem que precisamos basicamente incendiar o mundo. Todas as regras, as instituições, tudo isso precisa acabar, porque os Estados Unidos não conseguem mais competir. Isso é visto essencialmente como uma forma de administrar o declínio e o declínio da civilização ocidental. Então agora o hegemon e os valores que ele deveria construir estão em conflito. Precisamos salvar o hegemon, mas ao mesmo tempo precisamos destruir o mundo que ele deveria ter construído. É algo muito, muito diferente. Então a ideia de que estamos voltando aos anos 90 não é isso que está sendo vendido aqui. Isso não está em discussão. Trata-se, como disse Rubio, de recuperar nossos impérios, mais ou menos. É algo muito diferente. Mas acho que pelo menos os americanos estão vendendo essa guerra contra a China de uma forma inteligente. Eles dizem que a China está ajudando a Rússia e, portanto, também precisamos derrubar os chineses. Acho que é uma boa forma de apresentar a questão, do ponto de vista americano. Porque se você ouvir os europeus em Munique, eles têm apenas uma ideia na cabeça. Precisamos derrotar a Rússia. Quero dizer, se você ouvir cada discurso, é isso. Nada de paz, nada de compromisso, nada de acordo, nada de reconhecimento das preocupações mútuas de segurança. Precisamos derrotar a maior potência nuclear do mundo. E se a China está ajudando, então bem, talvez a China também seja um inimigo. Claro que isso limita o que a China pode fazer. Se ela cortar a Rússia, seria a próxima a ser sacrificada, ficaria severamente enfraquecida. Então nada disso faz o menor sentido. Não que os chineses estejam considerando isso, mas se você der um passo atrás e olhar além dessa retórica de democracias liberais versus autoritários, é muito estranho para mim ver por que eles estão comprando essa ideia. Como você disse, se existe uma alternativa como o BRICS, os europeus poderiam participar. De novo, não é um sistema de alianças, apenas uma forma diferente de abordar as coisas e reorganizar o mundo. Enfim, não sei se você tem alguma consideração final antes de encerrarmos. Sim, este vai ser um ano muito revelador por causa das eleições de meio de mandato e do que Donald Trump vai fazer em relação a isso. Espero que Donald Trump seja a gota d'água para os Estados Unidos. Nós sempre mudamos só depois de fazer tudo o que é possível para não mudar, ou depois de fazer tudo errado. Acho que Donald Trump representa isso. Quero dizer, se você começar a olhar para o governo dele, vai ver muitas mudanças enquanto ele tenta jogar o jogo de O Aprendiz em Washington, sabe, a segunda temporada, e começa a se livrar de pessoas como Kristi Noem, sua procuradora-geral, e outros que são inconvenientes para ele. Mas isso ainda não vai mudar a trajetória. O povo americano vai votar com o bolso e vai ser um ano muito, muito agitado. Outra coisa é que eu concordo com tudo que você disse. Eu não acho que você esteja errado nessas questões. É desconcertante que haja tantas pessoas inteligentes nessas posições e ainda assim suas mentes simplesmente se fechem. Quando você fala sobre a China, a única coisa que dizem é, bem, eles têm que nos apoiar na guerra com a Rússia. Mas vocês estão perdendo essa guerra. Não, nunca vamos perder essa guerra. Estamos determinados. Vocês vão enviar tropas? Não, vamos lutar até o último ucraniano. Eu não sei, isso não faz sentido para mim. Não faz sentido para você.
Mas obviamente faz sentido para eles. Acho que é principalmente ideológico e espero que haja uma mudança. Agora você começa a ver uma verdadeira mudança de atitude em relação à China. A real sea change in attitudes towards China. This is the first time since COVID. Esta é a primeira vez desde a Covid, depois da Covid, que começamos a ver um aumento à medida que as pessoas vão para a China. Elas vivenciam isso. Esse programa de isenção de visto teve um impacto tremendo. O fato de as pessoas terem medo de que o TikTok fosse banido fez com que migrassem para algo chamado Xiaohongshu, ou Pequeno Livro Vermelho, e começassem a conversar com chineses. E disseram, essas pessoas são muito educadas, muito gentis. Eles estão nos contando sobre um país onde se pode andar pelas ruas às 4 da manhã, mulher, homem ou criança, sem medo de ser atacado, morto, violentado ou roubado. E isso tem um efeito. As pessoas estão começando a entender que aqueles que a América quer retratar como monstros, eles não são monstros. São apenas pessoas comuns. Eles têm um sistema de governo diferente. Funciona para eles, mas não estão tentando exportá-lo. Então tenho esperança de que este ano traga um fim a muito do exagero que tem sido usado para alimentar essas divisões. E isso vale para os dois lados. Acho que a China precisa aprender mais sobre outros países, não apenas o idioma e onde fazer compras, mas também sobre as culturas e as perspectivas de diferentes pessoas. Isso não significa que você precise concordar. Mas, se eu não entendo a sua perspectiva, vou simplesmente presumir que ela está errada, porque não concorda com a minha. E temos visto demais disso acontecendo agora, como você apontou. Nenhuma comunicação verdadeira, apenas pessoas se fechando, ficando muito teimosas e dizendo, eu estou certo. Acho que o que torna isso problemático para os Estados Unidos é que isso não é a Guerra Fria. E sabe, eles estão tentando vender essa ideia. Também não é a Segunda Guerra Mundial. Acho que é por isso que os europeus nem conseguem imaginar a paz, porque estão, digamos, encenando a Segunda Guerra Mundial e não podem deixar Hitler vencer. É por isso que a vitória deve vir a qualquer custo. Caso contrário, temos que cair juntos. Essa é a lógica. Mas o meu ponto é que para os Estados Unidos também não é um mundo bipolar. Não é a Guerra Fria. E nesse caso, poderia ser como se um lado fosse o bem e o outro o mal. Mas em um mundo multipolar, todos são maus. Os russos são maus, os chineses são maus. Na verdade, não deveríamos confiar em ninguém além de nós mesmos. Mesmo os indianos, sabe, porque eles não estão apoiando nossa política. Então é muito difícil vender essa ideia. E quem é o lado bom? São os americanos, que estão tentando anexar nosso território e intensificar nossa desindustrialização. Quero dizer, vamos lá. Há um certo tipo de, como posso dizer, karma em jogo. Quero dizer, os europeus andaram pelo mundo basicamente reivindicando coisas, dizendo isso é nosso e colonizando regiões. Agora, infelizmente, para a Europa, há uma tentativa de colonizar partes da Europa e de repente não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem entrar no nosso território. Nós fizemos isso no passado. Agora devemos nos conter. Não estamos dispostos a ser colonizados. Impressionante como as perspectivas mudam quando a situação se inverte. Muito mesmo. Muito obrigado, como sempre, por compartilhar suas percepções. É sempre fascinante ouvir você falar. Então, por favor, espero que volte muito em breve, certo? E a empresa sobre a qual eu estava falando se chama Palantir, e seu líder é Peter Thiel.